Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Fala hoje sobre a situação aí da preparação do Vasco, a preparação final para o início do Brasileirão e dá duas notícias bombásticas, né? Nós temos aí uma possível contratação de um meia e também da saída do Jordi. Rapaz, noite de sábado esquisita, né? Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Bem, enfim. Primeiro eu queria falar do porquê que não teve pós-jogo. O Ramon colocou o Felipe Bastos e o Marco Júnior para jogar junto no primeiro tempo. E eu não sei se isso causou, mas eu passei muito mal depois. Então, por causa disso, não teve um pós-jogo porque eu estava meio que morrendo. Mas eu assisti o jogo, eu queria comentar algumas coisas brevemente. Gostei da entrada do Peck e do Bruno César. Mudaram um pouquinho a dinâmica do jogo no segundo tempo. Não tem possibilidade na vida, no mundo, no universo, na galáxia, onde que seja, de colocar Felipe Bastos e Marco Júnior para jogar juntos. Ramon nunca mais repita isso. Eu sei que era treino, eu sei que tem que testar, eu sei que é normal, mas por favor, nunca mais, tá? Não teve muita coisa para acrescentar. Primeiro tempo meio morno, o Vasco não conseguiu criar muita coisa, muito por causa do Felipe Bastos e o Marco Júnior, que não conseguiam fazer muitas jogadas. O time não acompanhava muito. O Andrei, mais uma vez, um dos melhores ali. Segundo tempo com as trocas, o Gabriel Peck entrou muito bem, Bruno César entrou muito bem. Acho que a preparação do Vasco está indo bem. Precisamos muito de muitas peças. O Vasco, uma das coisas que mais deixa nítido nessa preparação é que o Vasco precisa de muitas peças. Lateral esquerda, com certeza, precisamos. Mais gente para o meio de campo, precisamos. E, de repente, mais um atacante, sim. Acho que o Vasco está no caminho certo, mas o Brasileirão é uma incógnita e esse time tem que ficar, sim, um pouco mais forte para poder suportar o Brasileirão. Bem, eu queria falar primeiro, né, sobre essa situação das negociações, mas primeiro eu vou falar do Jordi. Jordi entrou com uma ação, né, para se desligar do Vasco e aparentemente a coisa vai acontecer. O Jordi vai sair do Vasco na justiça. O jogador cobra mais de 1 milhão, quase 1.200.000 do Vasco em atraso, FGTS, aquela coisa toda que todo jogador que sai do Vasco cobra. Entendeu? Aparentemente o Jordi já tem proposta de um outro clube e por isso ele está tentando se agilizar para sair do Vasco e poder seguir a vida dele. Cara, tem muitas coisas para falar referente a isso. A gente estava falando tanto do Raul, né? Que o Raul era ingrato e tal, pá, mas o Raul já teve várias oportunidades de colocar o Vasco na justiça, que ele está sendo procurado há um tempão. E o Raul tá segurando aí, ele já deu várias declarações que não iria colocar o Vasco na justiça e tal. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, cada um com a sua filosofia aí de vida, mas é algo sim para a gente se pensar, né? O Jordi ele fez um campeonato ok ano passado pelo CSA, foi até um dos destaques, e eu acredito que o momento de negociar o Jordi era aquele. Entendeu? Quando o Jordi saiu do CSA, ele saiu em alta, o Vasco teve até algumas sondagens, teve até algumas coisas, mas nenhuma proposta assim concreta, mas acredito que poderia ter forçado de repente ou uma troca ou uma venda, mesmo que não por um valor muito grande. O Jordi não estava sendo cotado para ser titular, o Jordi era reserva imediato, Fernando Miguel seria titular, ainda tem tempo de contrato, então a menos que Fernando Miguel fizesse uma burrice enorme, continuaria titular por algum tempo. O Jordi também estava perdendo um pouco de espaço para o Lucão, existia já alguns torcedores que estavam colocando o Lucão à frente do Jordi, e ele passou meio que de titular do CSA lá, titular durante um brasileiro, a ser a terceira opção. Não tem muito o que falar, ó. Eu não vou chorar rios pela saída do Jordi, gostaria que ele rendesse algum dinheiro para o Vasco, pelo menos, mas vida que segue. O maior problema dessa saída do Jordi para mim é a dívida. Porque dependendo da situação, se de fato esse negócio de salários atrasados, tudo isso for para frente, será mais um jogador que o Vasco vai estar devendo um dinheiro forte na justiça. E é aquela velha coisa que eu já falei com vocês em outros vídeos, que o Vasco cria sempre novas dívidas, a balança nunca fica em um nível diferente. À medida que o Vasco paga um jogador, ele cria uma nova dívida com outro.
E o Jordi parece ser a bola da vez. Vai ser o jogador aí que, se isso for para frente, o Vasco vai dever alguma coisa para ele mais para frente. Ainda não se tem uma posição do Vasco sobre isso, não se sabe o que vai acontecer. A notícia estourou hoje à noite, né? Vários lugares já falaram sobre isso, o Globo Esporte já falou sobre isso. Vamos ver, né? Vamos ver segunda-feira que provavelmente nós teremos uma posição do Vasco referente a isso. Bem, falei um pouco agora sobre o Vasco precisar de contratações, né? Nós estamos aí na iminência de ter o Guilherme Parede. Inclusive eu falei até com o Felipe Tiru, que fez o live comigo ontem, deixar o link aqui, que eu estou esperando que a gente tenha o trio PVC, né? O Paredes, o Cano e o Vinícius. Nós temos a iminência de contratar um meia. O Vasco está muito próximo de acertar com o meia atacante, o Carlinhos, que é um jogador da Bélgica. E se você me perguntar quem é o Carlinhos, não tenho a mínima ideia. Não sei. O jogador apareceu aí do nada, muita gente comentando. Vi algumas pessoas que acompanharam o campeonato português por algum tempo. Bons elogios. A maioria das pessoas que falam dele não dizem que ele é nada espetacular, fora da casinha, não é um jogador magnífico, mas é um jogador ok. É um jogador ali que pode fazer uma ou outra coisa, pode ajudar o clube. O problema nessa notícia é o contrato. Entendeu? O jogador ele tem 26 anos e aparentemente ele viria para fechar com o Vasco por 3 anos. É uma aposta bem sinistra, né? Vai depender muito de qual salário o Vasco está dando para esse jogador para um contrato de 3 anos. Lembrando que essa informação ainda não é confirmada, não é certo se esse jogador vai de fato fechar com o Vasco. E se fechar, se será esse o tempo de contrato. Mas é uma aposta estranha, né, cara? Um jogador que nunca teve um grande destaque, nunca teve, como eu disse, bem difícil conhecer pessoas que saibam desse jogador. Inclusive, eu queria até perguntar para você se você já ouviu falar desse jogador antes. E é isso, vamos aguardar para ver qual vai ser a posição, se esse jogador de fato vai fechar com o Vasco e se fechar por quanto tempo. E em qual posição ele joga, né? Muitos estão falando que ele é um meia assim, articulador, outros que ele joga mais pelas beiradas. Vamos ver qual vai ser a situação desse jogador caso ele venha para o Vasco. Por enquanto, é aguardar. Bem, gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acharam sobre essa situação do Jordi? Você acha que ele está certo, que ele está errado? Você acha que ele vai fazer falta? Acha que o Vasco errou com ele? E sobre esse Carlinhos, você conhecia, você não conhecia? Qual é a sua expectativa nesse jogador? Comenta aqui embaixo, deixa comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para moral para o canal. É isso aí. Então valeu, falou e até mais!